Olá, eu sou Elane Fonseca, sou doula, educadora perinatal, mãe de Ravi e de Rael. Hoje eu vim contar o meu relato de parto sobre a chegada do meu segundo filho. Faltam alguns dias para ele completar um aninho. Hoje eu resolvi trazer esse relato que eu estava devendo e também para relembrar que vai fazer um ano que eu vivi o segundo dia mais especial da minha vida, que sem dúvidas os dias mais especiais da minha vida foram a chegada dos meus filhos. Tudo começou com a quebra de expectativas, daquilo de que nenhum parto, nenhuma gestação é igual. E de fato, isso ocorreu para mim. Eu tenho o meu relato de parto do meu primeiro filho no Instagram, mas depois eu vou trazer aqui no YouTube de forma mais detalhada. Mas para contextualizar, o meu primeiro filho ele nasceu de 37 semanas e 4 dias, o que foi a minha surpresa. E eu acho que eu acabei internalizando isso dentro de mim, que na minha segunda gestação talvez eu também não passaria das 38 semanas, 39, 38 e pouco no máximo. E eu acabei tendo uma frustração, que eu cheguei às 39 semanas, cansada, o que é normal da reta final. A reta final demanda demais da mulher. Cansaço, não tem posição para dormir, a barriga tá pesando muito, xixi a todo momento. Somado a isso tudo, uma criança de quase 5 anos na época para dar conta. Então eu tava muito cansada, exausta e para piorar tudo ainda, eu não tinha nenhum sinal de nada, que eu ia entrar em trabalho de parto em breve. Apenas contrações de treinamentos, mas nada demais. Não tinha tampão, o que foi diferente do primeiro parto, pródromos, nada disso. Assim, cheguei às 39 semanas e um dia e 39 semanas e 2 dias. Amanheci sem sentir absolutamente nada. Nesse dia eu lembro que eu estava muito exausta. No final da tarde, eu resolvi ir ao mercado, que leva cerca de 10 minutos de caminhada. Como eu estava grávida, mais lenta, com barrigão, levou um pouco a mais essa caminhada. Resolvi ir andando para ver se estimulava alguma coisa, se o movimento me ajudava, até com as dores mesmo que eu estava sentindo na coluna, no nervo ciático. Fui ao mercado, voltei. Lembro que eu passei na casa da minha sogra e ela comentou: Elane, você está muito cansada, você está com a cara hoje realmente que está nos últimos dias. E eu torcendo para que de fato fosse uma verdade aquilo. E aí eu tava sozinha em casa, meu esposo nesse dia ia chegar mais tarde do trabalho, porque ele ia ter um curso, algo do tipo, assim. E aí fui fazer a rotina de sono de Ravi, normalmente, por volta das 19h10, 19h15, já tinha jantado, tomado banho, eu já estava de pijama, ele também, e eu estava deitada na cama dele fazendo o ritual do sono. Quando eu fui fazer xixi, lembrando, né, que o xixi é toda hora, fui fazer xixi no banheiro e quando eu passei o papel para me limpar, eu percebi um rastro de sangue, rosinha, bem sutil. E aí eu fiquei feliz e pensei, finalmente, algum sinal de que as coisas estão fluindo e que meu filho vai nascer. Porque, gente, a ansiedade, ela é normal. No segundo filho a gente relaxa um pouco mais, porque a gente já sabe mais ou menos o que esperar, mas eu acho que a pessoa pode ter 10 gravidezes e todas a gente vai ter aquela sensação de querer carregar o nosso filho nos braços pela primeira vez, de conhecer o rostinho, de saber como vai ser. Então eu também estava ansiosa nesse sentido. E aí eu mandei a foto para minha doula de visualização única para perguntar para ela se ela estava vendo a mesma coisa que eu, e ela também viu, falou: vamos observar, tá acontecendo alguma coisa aí. E aí beleza, voltei para deitar com ele. Passaram alguns minutos e eu senti algo me molhando de forma mais intensa. E aí eu pensei, né? Eu lembro que eu pensei, nossa, vai ser tão diferente assim do parto de Ravi, porque no parto de Ravi a minha bolsa só rompeu quase com a dilatação completa, quando eu estava quase no expulsivo. E aí eu levantei, fui pro banheiro. Quando eu tirei minha calcinha, eu percebi o sangue escorrendo pelas minhas pernas. Era um sangue de vermelho vivo, com bastante intensidade. E aí eu fiquei com medo. Eu comecei a chorar. Ravi viu eu chorando. E aí ele ficou bastante nervoso. Eu não tenho fotos porque eu mandei mensagem de visualização única para minha doula. Eu me tremia, gente. Eu fiquei muito nervosa. O porquê do nervosismo? Eu havia estudado na educação perinatal junto com ela, também estudando por fora.
E eu havia aprendido sobre os sinais de alerta. E eu sabia que aquele sangramento não era normal, principalmente fora do trabalho de parto ativo. E aí eu liguei para minha mãe mora perto de mim. E aí minha mãe veio, minha mãe também ficou super nervosa, em vez de ficar comigo, de me ajudar a vestir minha roupa, porque eu sabia que eu tinha que ir para a maternidade de forma breve. Minha mãe saiu para ligar para o esposo dela, para vir me buscar. E aí de tão nervosismo, porque quando ela viu eu sangrando e tudo mais. E aí eu vesti minha roupa rapidamente, a minha sogra veio para ficar com o Ravi. E fomos eu, minha mãe e o esposo dela a caminho da maternidade. E aí eu fiquei tão nervosa que eu cogitei ir para uma maternidade perto da minha casa, que é cerca de 10 minutos da minha casa, mas é uma maternidade que tem uma péssima reputação de demora de atendimento, violências obstétricas. E aí eu ressalto a importância de ter uma doula, uma profissional capaz de trazer a calma que você precisa no momento certo. E aí eu tinha relatado isso pra ela, que eu iria para essa maternidade, porque eu tinha muito medo, eu pensava que era um descolamento de placenta, que a vida do meu filho estava em risco. E aí ela ligou: Elane, eu tô vendo que você leva 30 minutos, não tem trânsito daqui até a maternidade. O que é que você acha? Você pode passar lá na entrada, se tiver cheio, talvez o tempo que você demore para ser atendida é o tempo que você chega na maternidade. E aí resolvemos ir para lá. Meu esposo nos encontrou no meio do caminho, porque eu liguei para ele também, ele saiu do trabalho, a gente trocou de carro e no caminho do carro eu só chorava. Eu chorava porque passavam muitas coisas na minha cabeça. Eu pensei que eu iria para uma cesárea de emergência e ali eu fui me organizando nesse sentido de que tá tudo bem, que se fosse para salvar a vida do meu filho, que tá tudo bem. E a cesárea, ela entra nesse sentido de realmente ser os casos necessários e que há um risco de vida tanto para a mãe ou para o bebê. E aí eu só pedi a Deus. Eu lembro que eu chorava e ao mesmo tempo que eu chorava, eu clamava a Deus para que estivesse tudo bem com meu filho, que desse tempo de eu receber um atendimento. Eu lembro que minha barriga ficava muito dura, muita contração de treinamento. E aí chegamos na maternidade por volta das 20h10 e fui para triagem de forma breve, enquanto meu esposo fazia a admissão, né, a autorização do plano de saúde, minha documentação. E aí a enfermeira viu aquele sangramento, perguntou se eu estava sentindo alguma coisa antes, eu falei que não. E aí eu tinha colocado um absorvente, ela falou: realmente o sangramento tá aumentado. Ela conseguiu fazer a ausculta do meu filho e quando eu ouvi o coraçãozinho dele, eu consegui respirar e relaxar um pouco. E ela falou: os batimentos estão normais, mas você precisa dar avaliação médica. E aí, de forma sutil, né, para não me assustar mais do que eu já estava, eu percebi que a enfermeira nem lançou no sistema, ela já foi na sala da médica e a médica me chamou de imediato. E aí a médica olhou para mim, perguntou o que estava acontecendo. Eu falei novamente, ela falou: Elane, eu vou pular etapas, eu vou te examinar logo, eu nem vou olhar seus exames primeiro. E ela me examinou, fez o exame de toque, apalpou minha barriga e ela falou: parece que não é o descolamento de placenta, senão seu útero estaria rígido o tempo todo. E, enfim, uns exames, né, que a obstetra faria. Ela falou: estou mais tranquila de fazer um cardiotoco e uma ultrassom para garantir que esteja tudo bem. E aí ela olhou meus exames, e aí eu saí da sala. Nesse meio tempo que eu saí da sala, minha doula também chegou, conseguiu me acalmar. E aí eu fui logo pro cardiotoco. A médica pediu a ultrassom com uma certa urgência, e logo depois também eu fui para ultrassom. E no momento que o médico fez a ultrassom, falou para mim que estava tudo bem, eu consegui respirar e me acalmar. E aí por volta das 23 da noite, a médica me chamou para reavaliação. Demorou um pouco essa parte da médica me reavaliar. E eu lembro que quando eu estava aguardando a reavaliação, eu comecei a sentir algumas cólicas. Relatei para minha doula, falei: algo está acontecendo, vem trabalho de parto por aí. A médica me chamou, falou que estava tudo bem, que foi um sangramento talvez necessário do meu colo do útero, mas que estava tudo bem. E ela falou: se você se sentir mais segura, eu posso solicitar o seu internamento. E se seu trabalho de parto não evoluir, de manhã eu posso te dar alta. E aí vem a importância da preparação, da informação. Eu sabia que se eu aceitasse esse internamento, talvez pela manhã eles poderiam me mandar para casa, tudo bem, para guardar o trabalho de parto, mas poderiam falar que não estava evoluindo, que, não sei, inventar qualquer coisa que o sistema cesarista inventa para que as mulheres percam seu parto normal, que não seja uma cesárea de real necessidade.
E aí eu falei, doutora, já que está tudo bem, eu prefiro ir para casa. Chegamos em casa por volta de meia-noite e pouquinho, beber uma água. E aí eu lembro que por conta de toda a adrenalina, eu não consegui dormir muito bem nessa noite. E comecei a sentir uns pródromos mais intensos, doloridos durante a noite. Mas me permiti ficar deitada, descansando, porque eu sabia que nessa fase eu precisava descansar. Eu fiquei conversando com a minha doula também durante a madrugada e continuei perdendo sangramento, nada comparado àquele vermelho intenso vivo, mas comecei a perder um muco, que é o tampão mucoso, junto com um sangramento de colo, e aí aquilo me dizia realmente que eu entraria em trabalho de parto em breve. Cochilei, acordei por volta de 6 da manhã, eu acho, acordei com algumas cólicas, e aí fiquei pensando, falando com a minha doula também, talvez a gente deva ir para a maternidade lá para meio-dia, na parte da tarde. E aí continuei dentro do possível vida normal. Eu lembro que a minha mãe ficou muito nervosa nesse dia. A minha mãe não saiu daqui de casa porque ela ficou com medo de eu sentir alguma coisa ou de eu ficar sentindo alguma coisa e não falar a ninguém, porque meu esposo tinha ido trabalhar nesse dia. E tudo bem. E aí foi chegando a parte da tarde. Eu lembro que depois do almoço, no início da tarde, eu percebi que as contrações, que ainda eram a fase de pródromos, que não eram ritmadas, espaçados, começaram a diminuir, a espaçar, diminuir a intensidade e a frequência. E aí aquilo me frustrou um pouco, porque eu pensei, poxa, eu achei que era hoje. E aí, mais uma vez, Deus mostrando que eu não tenho controle de nada, que as coisas iam ser diferentes e que o controle estava na mão dele. Deixa eu só ver aqui se tá tudo bem. Chegou a noite, fiz a rotina do sono de novo com meu filho, deitei, e eu lembro que eu colocando o Ravi para dormir, eu peguei no sono assim já, porque eu tava muito cansada da noite anterior. E aí depois eu acordei, depois de uma hora, escovei meus dentes, troquei minha roupa e dormi. Nessa noite eu dormi muito bem, eu acho que eu só levantei 1 ou 2 vezes para fazer xixi. E isso me descansou tanto, porque a reta final da gestação a gente não dorme direito. E o corpo ele é muito sábio, ele entendeu que no próximo dia eu ia precisar de muita energia para o trabalho de parto que estava por vir. Então eu tinha consulta na quinta pela manhã com o meu obstetra, que fez o meu pré-natal. E aí eu fui. Percebi que eu já acordei com as cólicas diferentes, que não estavam passando, que estavam próximas, mas totalmente suportáveis. Fui pro médico e aí eu já comecei a mudar um pouquinho o comportamento. Quando as cólicas vinham, eu não conseguia mais ficar sentada, eu precisava do movimento, verticalizar, andar um pouco. E a clínica estava lotada neste dia. E aí eu lembro também que meu esposo foi na recepção, falou com o recepcionista que eu já estava com 9 meses, com um início de contração ali, e aí o médico me atendeu logo. Quando o médico me chamou, eu contei tudo para ele que havia acontecido 2 dias atrás. Ele falou, eu vou fazer um exame de toque, tá tudo bem? Não seria tão necessário naquele momento, mas eu quis ser examinada para ver como estava a característica do meu colo uterino ali. Quando ele fez o exame de toque, durante o exame eu tive umas 2 contrações, e aí ele falou, realmente você está tendo contração. E aí ele percebeu que o meu colo não havia dilatação, mas que o meu colo estava apagado, molinho e centralizado. E isso é um bom sinal, porque no trabalho de parto não é só a dilatação que importa, é a altura do bebê, o apagamento do colo, a centralização do colo. Então isso era um bom sinal, que com as contrações vindo, tudo fluiria. E aí ele me orientou, uma coisa que eu já tinha combinado com a minha doula também, a não esperar muito tempo, que era o meu segundo filho, tende a evoluir mais rápido. E aí ele falou, Elaine, quando você tiver com 2 contrações em 10 minutos, contraindo de 5 em 5 minutos, vai para a maternidade porque é longe, não espera muito em casa. Aí eu falei, tudo bem, doutor. E assim, continuei durante o restante da manhã. No início da tarde, as coisas começaram a ganhar mais um certo ritmo, as contrações duravam um pouquinho mais, mas ainda assim é um padrão muito definido. E aí eu lembro que nesta tarde, vou deixar algumas fotos aqui nesse vídeo,
Tivemos um momento, eu, meu esposo, meu filho, eu brinquei bastante com ele, mesmo com dor, tentei me conectar, porque ali eu sabia que de alguma forma a nossa vida iria mudar, que a vida dele iria mudar muito, que quando eu saísse de casa eu não voltaria mais sozinha, ele teria o irmãozinho dele. E o medo, a ansiedade, que eu acho que toda mãe de segunda viagem passa por isso, o medo de não dar conta, de não saber como seria a adaptação dele, tanta coisa passou na minha cabeça naquela tarde. E eu olhava para o meu filho de uma forma diferente ali. Eu tentei ficar com ele, explicando que mamãe ia sair, mas que ia voltar com o irmãozinho dele, que no outro dia ele ia conhecer o irmãozinho dele. E também fazendo oração, né? Pedindo para Deus, escutando bastante louvores. E aí por volta das 16 horas eu conversei com a minha doula e falei que 17 horas eu estava decidindo ir por conta do horário do trânsito, do rush, por ser longe, e para ir mais com paciência, com calma. Dentro de mim eu sabia que ainda não era a hora certa, porque meu comportamento estava tranquilo ainda. Entre as contrações eu conversava, eu fazia uma coisa, fazia outra, mas resolvemos ir. E eu ia me encontrar com ela lá na maternidade. Chegamos na maternidade por volta das 18 horas, 18h15. Eu ainda quis ir na padaria, que era o tempo que ela chegava, porque ela estava no engarrafamento. A gente foi para a padaria e eu tomei um copo de suco de laranja com um misto quente. E era engraçado que quando a dor vinha, eu levantava, né, da mesa, eu não conseguia ficar sentada. E, gente, é muito engraçado quando você tá com barrigão e as pessoas passam na rua, olham pra você com a expressão de dor, as pessoas ficam olhando assustadas, tipo, essa mulher vai parir aqui, socorro, Deus. E aí, 19 horas, fomos pra maternidade, dei entrada, um pouquinho antes das 19. E aí a médica me chamou, fez o exame de toque e falou que eu tava com 3 para 4 centímetros de dilatação. Ela falou pra mim, eu não vou te internar ainda, a gente te reavalia daqui a 2 horas. Falei, tudo bem. 21 horas, por aí, outro médico me chamou para reavaliar. E ele falou que eu ainda estava com 3 para 4 centímetros de dilatação, mas queria me internar, porque visivelmente eu estava com dor, estava contraindo, e não ia me mandar para casa, que era meu segundo filho e tudo mais. Me informou também que o hospital estava com a demanda alta por leito e que não tinha vaga na sala de parto normal, porque, pasmem, nessa maternidade só tem uma sala de parto normal. Então, se tem 2 mulheres em trabalho de parto, uma fica no corredor, que é onde eu fiquei. E aí aquilo mexeu um pouco comigo, porque eu pensei, nossa, eu ainda tô com 3 para 4 centímetros de dilatação. Por mais que a gente não queira se apegar em dilatação, a gente fica aquilo, né? E eu tô aqui desconfortável. Eu lembro que eu tinha muito muco, saía muito muco de mim, né? E aí eu toda hora ia no banheiro me limpar, tava com minha roupa, com calcinha, com sutiã, super desconfortável. Tudo que eu queria era um banho de sujeira. Um banho de chuveiro. A minha doula também estava limitada em relação a técnicas de alívio da dor. Ela fazia uma pressão na minha lombar que ajudava bastante na contração. Mas é isso, tava calor, eu tava com dor, tava com bastante calor. E aquilo mexeu um pouco com o meu emocional, porque eu fiquei, nossa, até que horas eu vou ficar aqui? Será que eu vou entrar na madrugada aqui? Tá desconfortável e tal, mas ao mesmo tempo eu tentava respirar, manter o controle, porque eu sei, né, eu sabia, hoje eu sei mais ainda, que parto, ele é muito emocional. E se a gente se desestabiliza, isso mexe muito com a cascata hormonal que acontece ali no corpo da mulher. E aí continuamos. Eu lembro que 22 horas, 22 e pouquinha, eu falei pro meu esposo, que ele tava com a cara de sono, péssima. Eu falei pra ele, amor, pode cochilar aí, que ainda vai demorar, qualquer coisa a gente chama. E homens, né, pleno, ele foi cochilar. E aí, só que nessa hora, eu percebi que as dores estavam muito intensas. Minha doula continuava cronometrando as contrações, e aí eu lembro que eu perguntei pra ela também, Carol, como que tá
essas contrações, ela falou, tá durando mais de 1 minuto e 15. Eu comecei a vocalizar nas contrações. E eu falei, não é possível, eu pensava dentro de mim, não é possível que isso aqui ainda seja 4 centímetros, 5 centímetros. Beleza. Onde eu esqueci de falar que a minha sogra também tinha ido com minha mãe para fazer companhia com minha mãe na recepção, porque quando o bebê nascesse, meu esposo iria para casa por conta de Ravi para ficar com ele, para ele não ficar sem o pai e sem a mãe. E aí, por volta de 22h40, eu comecei a mudar muito o meu comportamento. Comecei a relatar que estava doendo demais. Fui ao banheiro e me abri para minha doula e falei, eu estou sentindo que ele está descendo, está acontecendo alguma coisa? E ela falou, não, tudo mais. Meu comportamento mudou bastante. E aí, teve uma enfermeira que fez um comentário muito maldoso, que hoje eu até entendo como violência obstétrica. Ela virou para mim e falou assim, mãe, você estava muito quietinha, agora você tá com dor, agora eu tô vendo você com dor, agora a dor pegou. E aí, aquilo ressoa assim de forma péssima. E isso vem de um lugar mesmo violento e desrespeitoso com quem tá parindo, porque cada uma enfrenta a sua dor, o seu processo de uma forma. E todas as formas são aceitas e são bem-vindas. Enfim. E aí eu comecei, minha mãe que estava embaixo, minha mãe conseguia ver onde eu estava. Minha mãe pediu pro segurança, moço, deixa eu ver minha filha aqui rapidinho. Ela subiu as escadas e veio me ver. E a minha mãe, ela me acompanhou no meu primeiro parto com Ravi. Então, eu fiquei da mesma forma. Eu acredito que nessa hora, quando eu comecei a ficar bem doidona, assim, eu estava na fase de transição do parto, que é quando a dilatação está quase completa e é o momento que a dor é mais intensa. E aí eu lembro que eu bati o pé, eu segurei assim na mão da minha mãe e ficava, tá doendo. Eita, a pessoa que se empolga, tá doendo demais, tá doendo demais. E eu falei pra a enfermeira, falei, tem como o médico vir me reavaliar? E eu virei pra minha doula e falei, Carol, se nessa avaliação ainda tiver com 6 ou 7 centímetros, porque na minha cabeça, né, há 1h30 atrás, eu tava com 3 para 4, então eu deveria estar com 6, no máximo 7. Eu vou querer analgesia porque eu sinto que eu tô perdendo o controle da coisa. Ela falou, tudo bem. E aí a enfermeira ligou para o obstetra vir me avaliar. Só que nesse meio tempo, muito rápido, eu comecei a falar que eu estava com vontade de fazer cocô. Eu falei, estou com vontade de fazer cocô, estou com vontade de fazer cocô. E essa vontade de fazer cocô, na maioria das vezes, é um sinal de alerta para a equipe que está chegando no momento do expulsivo, que é realmente quando o bebê começa a adentrar o canal vaginal e a cabecinha pressiona ali a vagina, e a vagina e o ânus é muito perto, e isso acaba, a mulher acaba vocalizando essa vontade de fazer cocô. E aí eu vi a enfermeira correndo, descendo para chamar o médico que estava no consultório de admissão, né, da recepção principal. O médico subiu, eu lembro que eu tirei a minha calcinha, e quando ele fez o toque, ele falou dilatação completa. E aí foi uma alegria, eu me emocionei, eu comecei a chorar, eu abracei a minha doula. Tipo, eu não acreditava que tinha sido tão rápido. Eu abracei a minha doula e falei, eu vou conhecer meu filho, eu consegui. E eu falei, chama o Wesley, Carol, senão ele não vai ver, chama o Wesley. Nessa aqui, que ele veio, que meu esposo veio, ele, o que é que tá acontecendo? Eu falei, a gente já vai subir, ele tá perto de nascer e tal. E aí, pra transferir pra maca de transporte, eu fiquei muito... minha perna tremia, eu já não conseguia, assim, mudar de posição. Aí entre uma contração e outra, mudei de posição. Lembro que eu sentia vontade já de fazer a primeira força. Fiz uma força, fomos para o elevador, nem deu tempo de chegar ao maqueiro. No elevador fomos eu, uma enfermeira, o médico e meu esposo. Minha doula foi no elevador ao lado porque não coube todo mundo. E aí no elevador eu falei, eu estou com vontade de fazer força. E já fazendo a força. E a enfermeira falou para mim, a mesma que fez o comentário maldoso, não faça força. Só que, gente, não tem como controlar a força. O seu corpo pede, como se fosse uma dor de barriga que você não consegue prender. E seu corpo você só faz a força. E aí o médico falou também, deixa ela fazer, eu tô aqui, se nascer aqui. Eu lembro que e aí eu fiz umas 2 forças no elevador. Quando a porta do elevador abriu, eu falei, doutor, ele tá nascendo. E aí ele olhou, né, a minha perna, abriu a minha perna e falou, tá nascendo. E aí fomos para a sala da cesárea, por ser no centro cirúrgico, meu esposo precisou se paramentar, né, vestir a roupa estéril. E, gente, fiz mais uma força quando meu esposo entrou
na sala, o meu filho já havia nascido. Às 23h12, nasce Rael, o segundo amor da minha vida. E, para a glória de Deus e para minha surpresa, a surpresa de todos que estavam na sala, ele nasceu empelicado, porque em momento nenhum a minha bolsa rompeu, por ter sido um expulsivo muito rápido. Eu acho que de 5 forças no máximo. Ele nasceu empelicado. Meu esposo não viu, porque foi muito rápido, mas não tem foto, não tem vídeo. Mas eu nunca esquecerei aquela cena na minha vida. Ele dentro da bolsa e depois ele se mexeu e a bolsa rompeu em cima da minha barriga. O cordão era curto e aí eu tentei puxar ele. A enfermeira falou, não, calma que ainda ele tá unido pela placenta. E logo depois ele veio para nossa hora de ouro. E eu alisava ele e não acreditava que eu tava vivendo tudo aquilo de novo. Meu esposo entrou cerca de 1 minuto depois que ele nasceu. E eu falando, amor, como ele parece com o Ravi. Eu vi tanto cabelo, eu nem acreditava que ele tinha tanto cabelo. Eu tive bastante azia na gravidez e as pessoas falavam, ele vai ser cabeludo. Mas como o Ravi não tinha cabelo, eu achava que ele não ia ter cabelo. E aí lembrando disso, e foi lindo assim. Eu parei na posição deitada, que não é a mais favorável para o parto normal, mas não teve nem tempo de mudar de posição, nada. Mas eu lembro que minha perna estava um pouquinho de lado. E não senti o círculo de fogo, que é quando a cabecinha do neném encosta no períneo da mulher. Não senti isso. Não sei se porque foi muito rápido ou por conta da bolsa amniótica que diminui o contato ali, não sei, da cabecinha. Não senti. No primeiro parto eu senti muito forte. E tive o períneo íntegro, não tive laceração. Estou muito grata a Deus por ter vivido essa história desse parto, do nascimento do meu filho. Dos meus 2 partos que me marcaram profundamente, partos naturais, sem intervenção médica, onde meu corpo fez todo o trabalho e o meu filho também. E é isso. Hoje eu vejo que essa história me trouxe até aqui, de trazer isso para as mulheres e apoiá-las nesse sentido, fortalecendo-as, empoderando-as e respeitando também sempre as suas escolhas. Mas a dor não me paralisou, não tenho trauma. Foram dores, cada contração me ajudou a trazer os meus filhos para perto de mim. E eu viveria tudo de novo. Eu sinto saudade dos meus partos. Se eu pudesse, eu paria umas 10 crianças. Se não precisasse criar e educar um ser humano, eu teria uns 10 partos, porque só tenho lembranças e memórias boas. Nunca me esquecerei desses 2 dias, 26 de agosto de 2019 e 27 de junho de 2024. Sobre a dor do segundo parto, eu já recebi essa pergunta. Você acha que o segundo parto dói menos? Não, gente, não é que dói menos, mas eu acho que a percepção de dor, ela é diferente, justamente porque você já viveu aquilo uma vez. Então, no primeiro parto, eu acho que assim, as primeiras dores, quando o trabalho de parto está bem no início, a mulher já acha que dói muito, a mulher não conhece o ápice da dor. E no segundo parto, em diante, terceiro, quarto parto, a gente já sabe que aquela dor inicial ainda não tá perto, que a dor vai aumentar. Tudo isso vai munindo a gente em relação à dor. Então, por isso que eu acho que a percepção de dor é diferente, a forma de lidar com ela, a gente, de alguma forma, tá mais preparada. Então, a preparação, ela muda muito em relação à dor. E também aquele sentimento, né, de que vai valer a pena, de que quando o bebê nascer, a dor vai acabar, vai parecer que você não tá sentindo nada e que a sua recuperação vai ser muito boa. Então, acho que tudo isso acaba influenciando, sim, no segundo parto. Realmente, na maioria dos casos, é mais rápido, evoluiu, assim, muito rápido, justamente porque o corpo, ele se lembra, ele tem memória muscular. Por mais que eu tenha passado por aquele processo há quase 5 anos atrás, o corpo, ele é fantástico, ele se lembra. Então, 21h10 eu estava com 4 centímetros de dilatação e meu filho nasceu 23h12 da noite. Então, 2 horas depois, eu dilatei tudo que eu precisava dilatar, entrei no expulsivo, tive um expulsivo a jato e meu filho nasceu super bem.
Então é fantástico isso do segundo parto. Essa foi a história do meu segundo parto. Em breve eu vou trazer também um relato assim de forma mais detalhada aqui para o YouTube do meu primeiro parto. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aqui no seu comentário. E espero que tenham gostado. E um beijo, me acompanhem aqui. Me acompanhe lá no Instagram também, trago muito sobre a minha rotina de doula, de mãe, sobre partos. Muito obrigada, até o próximo.